Eu quero falar sobre Espanha também, antes de acabar aqui com a gente. Eu vi duas leituras, né? Tem a leitura de que a extrema-direita perdeu força no parlamento e tem a leitura de que a direita venceu as eleições, mas não vai conseguir governar sozinha, né? Qual é a sua leitura? As duas estão corretas. O Vox perdeu 40% das suas cadeiras, isso é muito importante. Portanto, a extrema-direita na Espanha não consegue as cadeiras que deveria conseguir, ou que queria conseguir. Ele imaginava, inclusive, que iria se tornar governo em alguns lugares da Espanha, não conseguiu. A direita consegue um crescimento também dessa mesma ordem, de 40%, e a esquerda cresce. O PSOE teve mais votos e tem mais cadeiras do que teve em 2018. Me parece que ganha a democracia, Thalita, e isso é importante. Indiferente à posição com relação às questões sociais, ao capital, à forma de produção, a democracia parece que se tornou um certo consenso ali. O que a gente pode dizer? Por que efetivamente esses grupos de extrema-direita não conseguiram ir adiante? Em grande medida pela performance fantástica que a Espanha vem obtendo do ponto de vista econômico, né? O Pedro Sánchez conseguiu de alguma maneira diminuir o desemprego, conseguiu melhorar o nível de salário mesmo das pessoas empregadas, porque a Espanha iniciou um processo muito forte de ataque à precarização dos empregos, né? E vem trazendo a sociedade mais ou menos em conjunto, fortalecendo o processo institucional. Acho que ganha a esquerda espanhola como um todo e acho que ganha a democracia. É importante, porém, que a gente entenda duas coisas. Essas estruturas fascistas, elas não descansam, né? E que se nós não tivermos cuidado sobre como vamos tratar a educação, como vamos tratar a comunicação, como vamos tratar o processo de informação, novas eleições ali adiante estão colocadas e essas questões, por exemplo, de imigração, de trabalho, as questões raciais, as próprias guerras, podem influenciar novamente essas eleições. Por hora, eu creio que a Espanha está um pouco mais tranquila e a gente vai ter que ficar olhando como é que vai funcionar a Itália, a Alemanha e os Estados Unidos nos próximos anos. Você tinha chamado a nossa atenção em relação à Espanha, que a gente poderia fazer uma leitura ali e fazer uma comparação aqui com o nosso país, com o Brasil, né? Então, neste momento, esse comparativo, esse vislumbramento de futuro, olhando para a Espanha, é positivo. É positivo, o Brasil precisa fazer aquilo que o Pedro Sánchez fez. O Brasil precisa mexer as questões econômicas de forma mais sólida, sustentável. Não é possível mais a gente fique dando choques na economia para que ela siga colocando. E isso significa que o nosso principal opositor hoje no Brasil chama-se Campos Neto, né? É a grande figura que hoje toda a estrutura de oposição ao presidente Lula se segura, né? Então é preciso que se ataque essa figura com mais cuidado institucional e político para que se resolva esse problema rapidamente. Ou então nós não conseguiremos fazer aquilo que o PSOE fez na Espanha, né? Nós não conseguiremos fazer uma expansão da economia de forma a diminuir as desigualdades e trabalhar com uma sociedade mais voltada para a parte produtiva, porque isso desarma o discurso da extrema-direita. O discurso da extrema-direita é em grande parte baseada no problema distributivo. Tem poucos recursos para distribuir entre muita gente. Então eles passam a apontar dedos e dizer tais grupos não são legítimos para terem esses discursos. São quem não é nacional, os migrantes, as mulheres, comunidade LGBT, a população negra, e assim você começa a ter esse distúrbio que é esse discurso fascista. Agora, se você tem uma economia crescendo em que efetivamente existem mais recursos para serem distribuídos, esse discurso arrefece na sociedade, a sociedade volta a caminhar para um sentido cooperativo. O Brasil precisa encontrar esse espaço rapidamente. Precisa encontrar de forma estrutural na economia e precisa também trabalhar a sua comunicação para que esse tipo de discurso seja pelo menos minorado na sociedade, porque o que nós vimos no Brasil muitas vezes, e o presidente Lula sabe disso, o presidente Lula fez a economia crescer por 2 mandatos, e no final das contas quem maximizou os ganhos políticos com isso foi esse evangelismo do lucro que nós temos visto em algumas igrejas e alguns líderes religiosos aí que convenceram as pessoas de que realmente a vida deles tinha melhorado, mas era por conta de Deus. Então está na hora da gente agir nas duas pontas, fazer a vida melhorar e explicar para as pessoas que isso acontece em função de políticas públicas, de escolhas públicas e da capacidade que essa gente tem de votar e efetivamente ver os seus projetos sendo realizados. Perfeito. Falamos sobre Israel, sobre Espanha. Há algum outro ponto internacional que a gente deva ficar ligado essa semana?
Tem sim, nós temos o problema da guerra da Ucrânia. A Rússia simplesmente jogou para o alto, depois do ataque que a Ucrânia fez ao território russo, às pontes, especificamente na região da Crimeia. A Rússia declarou que não respeita mais o acordo que tinha sido firmado antes de exportação de grãos ucranianos para o restante do mundo. Isso significa que nós vamos ter uma pressão em cima do trigo, especialmente. Ucrânia e a Rússia são 2 dos 3 maiores produtores de trigo do mundo e, portanto, teremos um aumento, uma pressão muito grande nisso, especialmente para países mais pobres, né? Nós vamos ter que olhar isso com relação à África, em grande medida, mas também com relação ao Brasil. É importante que o Brasil comece a olhar com mais cuidado para a Argentina, que é nosso parceiro nesse tipo de produto, e que a gente possa de alguma maneira se preparar, porque se a guerra entrar numa outra fase em que esses acordos não sejam mais respeitados, talvez outros grupos no mundo comecem a ter interesse em solucionar esse conflito mais rapidamente. Aquilo que pode ser um problema, talvez a gente consiga transformar numa solução e se ver livre de um incômodo que nós estamos vivendo no sistema internacional, que é simplesmente alguém apertar um botão de uma arma nuclear. Não vai ser bom para ninguém, não.